Muito boa noite a todos. Hoje começamos mais uma rubrica aqui na Rádio Inquieta. Paixão ao Clube. Vai falar-vos sobre todos os clubes das diferentes modalidades do concelho de Guimarães e não só. Vamos olhar também para toda a região. Um dos clubes teria que ser o primeiro e calhou ao Atlético Clube de Gonça. Fundado a 16 de fevereiro de 1938, já lá vão 85 anos. Pois é, estamos a falar do quarto clube mais antigo do concelho de Guimarães. Esta rúbrica tem por intuito falarmos não só com os responsáveis do clube, mas também perceber o homem por trás desse mesmo responsável, porque muitas vezes há tantas histórias e há tantas vezes também que são privados de estarem com as suas famílias para darem algo, para darem ao associativismo, para darem aos seus clubes esta paixão que muitas vezes depois falta em casa. E pronto, é por isso que nós vamos então hoje dar início então a esta rúbrica Paixão ao Clube. E começa então pelo AC Gonça. Eu gosto de chamar AC Gonça, eu sei que a maioria dos adeptos a chama Atlético, não sei porquê, provavelmente por causa do AC Milan ali na década de 90. Eu vou começar esta rubrica assim, porque eu gosto muito de chamar AC Gonça, mas hoje vou chamar Atlético Clube de Gonça. Temos comigo connosco o Hélder Freitas, que é o seu presidente, e também um diretor, o Filipe Rodrigues. Muito boa noite aos dois. Bem-vindos aqui aos estúdios da Rádio Inquieta. É um privilégio para mim poder receber-vos aqui neste primeiro episódio de Paixão ao Clube. Muito boa noite. Muito boa noite. Muito obrigado pelo convite. Não, nós é que agradecemos. Vamos então falar sobre o Atlético Clube de Gonça. 85 anos... Presidente, são muitos anos para gerir um clube histórico da Associação de Futebol de Braga, independentemente da divisão em que se esteja, independentemente da classificação que se ocupe, vamos falar do clube. E é para isso que serve esta rúbrica. 85 anos não se constrói de um dia para o outro. Demora muitos anos a ser construído. Há um legado depois também que passa de presidente para presidente, de dirigente para dirigente. São muitas horas sem dormir, são muitos dias dedicados ao clube. É preciso ver se está tudo bem dentro do clube para que nada falte aos atletas, aos profissionais, aos adeptos também, porque depois querem estar também eles confortáveis a ver o jogo e que nada falte para a entrada nos recintos desportivos. Como é que se percebe tudo isto? Com muita força de vontade, principalmente. e um grande gosto que temos para o clube. Não só os anos que contam, mas também... o facto deste clube ter sido fundado por uma mulher há tantos anos atrás, só isso é um facto que nos deixa com uma certa vaidade, não é? Eu diria que não há muitos no país. Provavelmente não tenho conhecimento nenhum. Com 85 anos. E para mais com 85 anos. Que nos deixou um legado muito pesado para a gente que não podemos deixar cair este legado no fosso. Dá-nos muito trabalho, perdemos lá muitas horas, muitas vezes esquecemos a nossa própria família. A gente sai de trabalhar normalmente, tem que lá estar logo. A maior parte das vezes, eu e o Filipe e vários dirigentes jantámos às 10, 11, meia-noite, porque saímos do trabalho, vamos logo para lá para o clube. O gosto que temos ao clube, não é? Filipe, isto, eu vou também colocar aqui à conversa, isto antigamente eu diria que era muito mais fácil. Treinava-se menos vezes, provavelmente 2, às vezes 3 vezes por semana. Hoje já não. Já se requer muitos mais treinos, requer muito mais trabalho também na preparação dos equipamentos de treino, para que nada falte aos jogadores. Eu diria que eles às vezes estão mal habituados, porque se olharmos no tempo em que jogávamos futebol, tudo era diferente. Sim, completamente. Mas aquilo que nós tentamos fazer, e lá, principalmente, é que os jogadores se sintam confortáveis e que não lhes falte nada. É lógico, mas nos clubes hoje em dia nós tentamos, apesar de ser clubes muito humildes, que trabalham na distrital, ser igual aos melhores. Sejam dos nacionais ou seja do que for. Tentamos programar as pré-épocas, programar de forma em que tenhamos todas as condições para que os jogadores, quando chegam ao clube, tenham basicamente a necessidade de se preocuparem em treinar e dar o seu melhor, porque o resto do trabalho tem que ser feito por nós. E é isso o nosso trabalho diário e tentamos fazer sempre. Hélder, dentro deste amadorismo há, obviamente, um profissionalismo muito grande por quem trabalha dentro do clube para que nada falte.
Sim, tem que haver, porque... E depois já se torna um hábito. Nós, quando habituámos a equipa a ter tudo prontinho, a chegar ali e ser só treinar, como o Filipe está a dizer, quando falha, por exemplo, um par de meias, é logo um problema de que a meia não é indicada, ou a meia está rota, ou não sei quanto. Nós temos que ter sempre cuidado que esses pequenos pormenores nunca faltem, porque já habituámos as equipas a isso. E hoje dá muito mais trabalho, porque temos, já não é só uma equipa, neste momento já são 3 equipas a competir. É trabalho a triplicar, não é? Claro. Como é que é o Hélder como presidente? Se calhar não serei a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Não é? Tento fazer o meu melhor, tento conviver com todos, falar com todos para que não falhe nada, não é? Não sou eu a mandar, somos todos, é um grupo. Tentamos fazer o melhor em conjunto sempre. A pergunta não tinha rasteira e agora pergunto como é que é o Hélder, sem ser presidente do Hélder, como adepto. Como adepto, se calhar não sou dos melhores, não é? Sendo um adepto muito bairrista, sou vitoriano também, não é? Por isso já diz tudo. Como adepto não sou o melhor exemplo, porque sou muito bairrista, faço muito barulho na bancada, nunca está nada bem. Ó Filipe, como é que é também o Filipe como adepto? Porque antes de serem dirigentes e antes de ocuparem esta função que hoje ocupam os dois, há um adepto. Há um adepto que cresce pequenino, a ir ver os jogos do seu clube, depois nutre-se a paixão também pelo próprio clube da terra onde se reside. Muitas vezes não é o próprio clube na terra onde a pessoa nasceu, mas é o clube que aprendeu a gostar ao longo dos anos, porque ou foi por morar para aquela região, ou vice-versa, ou porque foi casar lá. Há muitas formas depois de se gostar, de se aprender a gostar de um clube. Mas como é que se procedeu a dessa transição? Ou ainda tens o espírito de adepto dentro de ti? Sim, isso temos sempre. E é indissociável o espírito adepto, mesmo quando somos jogadores ou quando estamos, agora neste caso, na parte da direção do clube. Isso está demasiadamente enraizado em nós e muitas das vezes até nos prejudica porque não conseguimos despir a camisola da adepto. Aqui há uns tempos, na altura o presidente do Puidem disse uma coisa que ele disse que assistir aos jogos, quando ele assistia aos jogos do Puidem na altura que o Puidem via com o Gonça, sentia muito que o Gonça se assemelhava muito ao Vitória. E todos nós sentimos um bocadinho isso. Em particular lá, porque somos também uma freguesia de um extremo do concelho, onde as pessoas se sentem, não digo mais isoladas, mas têm uma vivência diferente, e isso acaba por trazer ao clube também toda essa cultura da própria freguesia. Eu, particularmente, comecei a jogar no Gonça com 14 anos, na altura, porque também não havia a formação que existe hoje, claro. Que todos os clubes têm formação, naquela altura era diferente, e nós olhávamos quase para o clube da nossa freguesia, quase como olhávamos para um clube dos nacionais, porque era quase uma ambição jogar naquele que era o nosso clube. E nós fomos sempre transportando isso e vivendo isso, e muita gente em Gonça abdicou muitas vezes de outras regalias que têm em outros clubes para jogar em Gonça sem nenhum tipo de contrapartida. Como foi o meu caso, mas o caso de muitos jogadores, e alguns até muitos jogadores de fora, e hoje esse exemplo ainda existe, como estavas a dizer bem, que não são naturais de Gonça, mas que pela vivência conhecem, pela forma como os adeptos estão nos jogos, pela cultura que o clube tem, que se reconhecem naquilo, que nos dão o prazer de permanecer no clube e também nos ajudar até hoje. E isso é uma realidade que aprendemos sempre. Ser do Gonça é quase como... Não é quase como a nossa mãe, é sempre a melhor, é sempre aquela... Nunca vamos conseguir dizer que ser imparciais. Porque nós, particularmente, o Hélder não jogou, mas a casa dele é mesmo ao lado do campo, a vezes sempre se habituou a estar ali. E isso acaba por trazer sempre ligações que as pessoas que vão ver os jogos, porque se reconhecem no clube, porque se reconhecem em tudo. E há muita gente que teve um trabalho muito meritório no passado, em que eu, pessoalmente, hoje sinto quase uma obrigação de aquilo que fizeram por nós quando nós jogávamos, contribuirmos hoje para quem está a jogar também poder ter essas condições. Porque há muita gente que abdicou da sua vida, abdicou da sua família. Há uma pessoa lá em particular, que é o Henrique, que foi presidente durante 22 anos, penso eu acho que ele chegou a ser, a par do Pimenta, o presidente com mais tempo no Distrito de Braga. E essas pessoas também abdicaram muito daquilo que era o tempo delas. E o que nós fazemos hoje um bocadinho é também
dar essa contrapartida àquilo que o clube nos proporcionou a nós tentamos proporcionar a quem neste momento está a jogar e está a representar o clube de uma forma muito... Helder, o Filipe foi falando aqui dos legados de todos os presidentes, de todas as pessoas ligadas aos clubes, do facto dos adeptos terem sempre alguém ligado ao clube, porque a freguesia também é pequena. Mas há algo que é extraordinário e que se vive em Gonça, quase ímpar no concelho, e eu diria que na região do nosso Minho, e que é a média de habitantes para a média de associados. É uma coisa extraordinária. Eu gostava que nos contasse um bocadinho sobre isso, sobre, obviamente poderá não saber de cor o número exato dos associados que o Atlético tem, mas são muitos face ao número de habitantes que Gonça possui nesta altura. Sim, podemos falar que quase 50% em relação de habitantes, são 1000 e poucos habitantes que temos na freguesia, temos 500 e tal sócios aproximadamente. Estamos neste momento a fazer a atualização dos sócios. Mas neste momento vem 522. 500 e tal. Não é fácil. Não é fácil, não é nada fácil. Ou seja, numa freguesia como a de Gonça, não poderei dizer que seja difícil, porque existe o tal bairrismo, o que faz a ligação ao clube, esta ligação que o povo tem ao clube, onde normalmente está muita gente a jogar no clube, famílias, também temos lá famílias bastante grandes, onde aparece sempre alguém ligado a jogar, ou um diretor. Agora temos também a formação onde está a chamar muitas crianças lá de Gonça, estavam a treinar a outros lados, estão a vir para Gonça a treinar para a freguesia. Isso também dirá dos pais, dos tios, e derivado à ligação que existe ao clube e os anos que o clube tem, tudo isso está enraizado. Percebe-se o bairrismo, é verdade, mas também não pode haver aqui uma desassociação das pessoas da freguesia ao próprio clube, e nós vemos muitos clubes, infelizmente, e com muita pena minha, que em algum momento da sua vida, da sua existência, existe uma interrupção, seja causada pelas direções, seja causada por maus resultados, porque acaba por acontecer essa interrupção. E esse bairrismo depois também acaba por desvanecer. Mas aquilo que se vai passando também em Gonça e com o Atlético é que as pessoas se mantêm ano após ano, independentemente dos resultados, independentemente das direções, porque é um bairrismo que eu diria que é próprio, é característico da freguesia. Está enraizado na própria freguesia, no povo, nas pessoas. Se o clube acabar-se, há de aparecer sempre alguém que vai botar a mão, porque não queremos que isso acabe. Não? Claro. Hoje estamos lá nós, amanhã estarão outros, e mesmo que quando nós estivermos, vamos lá ficar na mesma a apoiar para que não acabe. O futebol em Gonça acaba por ser uma cultura também. Filipe, eu sei que é um chavão e é muitas vezes utilizado, principalmente em campanhas eleitorais, quando se fala muito, quero deixar o clube melhor do que aquilo que encontrei. Mas pelos anos que levo, e são 85, são muitos anos, efetivamente, é essa uma das principais premissas dos presidentes quando deixam efetivamente o clube, é deixá-lo, ou tentar deixá-lo melhor do que aquilo que encontraram. Sim, isso eu acho que é primordial. Até porque, como estavas a falar há bocado, e bem, esta dinâmica dos clubes também tem muito a ver, muitas das vezes, com vitórias, com os ciclos que os clubes atravessam. Em Gonça, felizmente, nós conseguimos manter os associados, conseguimos manter as pessoas a assistir aos jogos, independentemente dos resultados. E da divisão, mesmo da divisão em que ocupamos. Neste momento estamos na última divisão, na primeira divisão da Associação de Futebol de Braga. Mas é frequente ver 200, 300, 400 pessoas nas bancadas a assistir aos jogos. Outra coisa também que nos dá muito orgulho é que vemos, mesmo às vezes, pessoas de freguesias ali limítrofes de Gonça são sócios do Gonça, não são sócios às vezes dos clubes, das freguesias onde residem, e identificam-se mais com a cultura do clube e acabam também por acompanhar mais o Gonça, claro. Porque também se sentem acarinhados e sentem essa própria mística que o clube tem. O Gonça também
em muitas fases na sua existência foi um bocadinho pioneiro. Foi provavelmente um dos primeiros clubes a ter uma bancada generosa para que os seus adeptos pudessem assistir aos jogos, depois a bancada coberta também para que pudessem ter as condições possíveis, não é? Principalmente no inverno, com a chuva, onde tivessem o máximo de conforto para poder assistir aos jogos. Também fomos dos primeiros clubes na altura a ter uma iluminação em que permitia fazer treinos à noite, e até o primeiro jogo da Distrital feito à noite foi em Gonça, apesar de não ter sido Gonça. Já não me consigo precisar o ano, mas na altura lembro-me que foi um Porto à Briteiros, porque o jogo ficou em atraso e era o único campo na altura que tinha luz oficial que dava para o efeito. Que dava para o efeito, e eles foram lá jogar. E nós, seguindo um bocadinho esse legado, também tentámos sempre acrescentar alguma coisa. Este projeto do Gonça, que nós estamos inseridos, é um projeto também relativamente recente, porque são 8 anos, desde que teve 8 anos parado, também fruto de uma paragem, e agora retomou, e em que partimos basicamente do zero. E felizmente neste momento já conseguimos reunir condições para que toda a gente se sinta o mais confortável possível. Já temos o nosso autocarro, que é algo que parecendo que não, traz um espírito muito grande aos jogadores. Sim, mas quando se encaminham para os jogos é algo que gostávamos muito. Foi-nos possível, e é verdade, porque temos um associado e um amigo do clube e alguém que nos ajudou muito nesse aspecto, a quem temos muito que agradecer por termos autocarro. Fomos conseguindo outras valências. Neste momento estamos também a tentar, já remodelámos a nossa sede, criar melhores condições que as pessoas se sintam mais confortáveis. Vamos também este ano já começamos com obras para ter melhores acessos aos balneários, também para que as pessoas tenham mais conforto na bancada, e até seguindo um conselho de um amigo que nos deu umas excelentes dicas. Que é o Filipe, na altura em que também já nos privilegiou lá a fazer alguns jogos nossos, e em que nós percebemos que, melhor que ninguém percebem qual é a dinâmica dos clubes e a dinâmica dos jogos, tentar criar uma zona para a imprensa, onde também se sinta a envolvência do próprio jogo nessa zona. Ter casas de banho também nas bancadas, porque apesar de termos no bar, sabemos que às vezes é mais difícil lá chegar. E porque uma das nossas maiores preocupações é sempre dar o maior conforto possível a quem nos assiste. Porque o Gonça só existe por uma razão, é pelos associados. Porque há adeptos. Porque não faz sentido nós trabalharmos toda a semana e chegamos ao fim de semana e temos uma bancada despida. Isso é a pior coisa que nos pode acontecer, é a mesma coisa que ensaiarem a melhor peça de teatro do mundo. Se não tiver público, não é a mesma coisa. E nós em Gonça é um bocadinho isso também. É chegar ao fim de semana, olhar para a bancada e percebermos que o fruto do nosso trabalho é aquele o que reflete o fruto do nosso trabalho. É aquilo que nos vai dizer se as coisas estão a correr bem ou não. Quem nos acompanha, quem assiste aos jogos, quem acompanha os nossos jogos fora, dá-nos um orgulho tremendo irmos a outros campos e percebermos que temos mais adeptos nossos do que propriamente às vezes das equipas visitadas. Mas isso é o Gonça, é o bairrismo que as pessoas, não é só o clube, mas que as próprias pessoas da freguesia transportam também para o clube. Helder, eu fui por aqui no ponto que eu já ia pegar, que era as infraestruturas, precisamente aquela bancada. Obviamente que é uma bancada enormíssima, e quando foi construída, e eu tive o privilégio de lá jogar quando ela foi construída, e era mesmo muito grande para aquilo que se via. Na altura, a maioria dos campos nem bancadas tinhas. Era o chamado peão à volta do campo. É preciso ter uma pequenina dose de loucura às vezes para executar este tipo de infraestruturas, principalmente na altura em que aquilo foi executado. Sim, mas nós também não podemos esquecer que nessa altura tínhamos um presidente já com muitos anos, com muita experiência e sabia onde tocar, não é? Não podemos esquecer que o Henrique esteve lá há 20 e muitos anos. Tal como o Filipe dizia há um bocado, eu penso que ele na altura era o presidente há mais anos que o Dr. Pimenta Machado. Claro. Embora o Pimenta Machado também já tivesse muitos anos de exercício, o Henrique estava à frente dele. E acabou por, na altura, sair por cansaço, que eram muitos anos. Sim, claro. Mas nunca podemos esquecer o trabalho que ele fez. Foi um grande trabalho durante muitos anos, dedicou, tal como nós fazemos agora, e ele novo, na altura ainda, da vida dele, para estar ali presente, para andar atrás de quem podia ajudar, de patrocínios,
para poder conseguir fazer aquele trabalho. Claro. Primeiro a parte da bancada, que é enormíssima, e depois uma coisa arrasta sempre a outra, não é? E ele ao fazer uma bancada do tamanho que fez, também depois ao fazer uma cobertura também puxa por... Já foi mais caro. Puxa por muito dinheiro. Claro, nunca podemos esquecer o enorme trabalho que o Henrique fez, que proporcionou condições para agora a gente também conseguir continuar. E agora vai-se passo a passo, ou seja, o relevado já está, a eliminação, e agora, o que é que se segue? É a bancada, ou vai-se olhar mais para a parte dos balneários? Neste momento já efetuámos várias obras de qualificação na parte de balneários, a sede, ainda se está a trabalhar nessa parte. Estamos também já a trabalhar, adquirimos o terreno para a parte de trás dos balneários, porque não tínhamos terreno para crescer, e também para termos passagem para os balneários, porque nós agora com 3 equipas, a carregar todo o equipamento, todos os dias, todos os fins de semana, futebol fora, tinha que se carregar para um lado, carregar para o outro. Para não entrar sempre por dentro do campo. Não, tínhamos que só podíamos andar por dentro do campo. Agora vamos ter passagem por trás. Já anda lá a máquina a trabalhar, já está a construir a estrada. Que esse é o essencial neste momento. As obras mais... Agora, existem realmente muitas outras infraestruturas que são urgentes de fazer. Casa de banho, ou estourar a bancada, porque realmente deixaram um trabalho daquela forma. Não podemos esquecer que tem 20 e muitos anos, 30 anos talvez. Agora, realmente aquilo precisa de ser feito umas qualificações para ter as condições que deve ter. E que aquele campo comece a merecer. Exatamente. Filipe, ninguém fica no clube para sempre. Há renovações. Mas é a vossa ambição e o vosso sonho até poder deixar toda a bancada, toda a requalificação dos balneários em plenas condições para que os próximos Filipes, os próximos Elas que venham por aí possam receber o clube com a máxima condição possível. Sim, porque não é só os próximos Elders, os próximos Philips, é mesmo aquilo que eu falava, as pessoas do 11, porque é sempre o mais importante. O Henrique, quando fez esse trabalho, a preocupação dele certamente era que as pessoas assistissem aos jogos com o máximo de condições. A nossa preocupação é exatamente a mesma, é dar o máximo de condições, tanto aos jogadores como a quem nos visita para assistir aos nossos jogos. É lógico que o trabalho nunca acabará. Nós vamos tentar sempre fazer o máximo que pudermos. Quem vier irá sempre acrescentar mais alguma coisa, porque, como disse bem, ninguém é eterno. E ninguém é imprescindível. As associações e os clubes vão permanecer independentemente de quem nos gera em determinado ponto. Agora é lógico que para nós era uma grande satisfação, pelo menos há ali 3 ou 4 obras emblemáticas que gostávamos de deixar prontas ou pelo menos bem adiantadas, que é a questão da bancada, a requalificação de toda a bancada, a construção das casas de banho também na bancada, e até não só porque... E isso também é uma preocupação nossa. Nós temos, neste momento, um associado, pelo menos um, que tem dificuldades de locomoção, que nos vai ver os jogos de cadeira de mobilidade reduzida. E para nós, nesta fase, também é muito importante que ele tenha o máximo de condições possíveis a poder assistir aos jogos. Nesta fase, ele faz-lo ao lado da bancada, mas se chover ou qualquer coisa, acaba por ficar um bocadinho condicionado. Mas queremos também criar condições para que toda a gente possa se sentir confortável no nosso campo. E essa é uma das nossas preocupações também. E depois, é lógico que é os novos balneários que queremos fazer, mas sempre já pensar num projeto futuro. Filipe, sabes que algumas dicas eu vou sempre dando aos clubes, porque há uma das, vamos chamar dicas, ok, que eu gosto sempre de falar com todos os presidentes dos clubes, porque acho que faz falta, que é o museu. Faz falta um museu, independentemente dos troféus que se tenham conquistado ou não, ao longo dos anos que o clube tenha da sua existência. O museu é muito mais do que apenas o simples troféu. É a bola, é a chuteira, é a camisola de 1938, é a camisola de 1945, ou seja, há peças que devem ser perpetuadas para que os filhos, netos de Gonça possam um dia chegar lá e verem efetivamente um material, de forma material, toda a história do clube e não aquela história que é repassada de geração em geração, mas de forma vocal. Ou seja, que seja apenas dita pelo avô, ou pelo bisavô, ou pelo pai, enfim. Acho que um museu que era extremamente importante para os clubes, e fica aqui
o Drico pedido para que, quando requalificassem também os balneários, pudessem fazer um museu, independentemente do tamanho, seja grande, seja pequeno, para que as gerações futuras possam ver de forma material a história dos clubes. Uma das nossas preocupações, e apesar das nossas instalações serem modestas, mesmo na nossa sede existem lá várias fotografias que e os troféus que, da forma que os conseguimos dispor. É lógico que aquilo que falava há bocado, que é um dos nossos objetivos, que é a construção dos novos balneários, será sempre uma coisa mais... Quando eu dizia que era algo mais amplo, tem a ver exatamente com esse sentido. De criar valências não só desportivas, mas mesmo valências culturais dentro do próprio clube. Onde seja possível nós atrairmos para o clube os associados. Onde, por exemplo, ter um ginásio onde os próprios sócios do clube possam usufruir desse ginásio e ser uma valência para o clube, mas também para os associados. Ter, por exemplo, também um museu que, a par da dica da bancada, também já tinha sido referido. E também é uma preocupação nossa. Porquê? Porque essas histórias que nos foram repassadas e que é a história do clube... Há um senhor que... vai religiosamente ver todos os jogos do Gonça. Ele, penso, deve ter perto de 80 anos, o Lucirinho. Sim. Ele foi meu vizinho durante muitos anos, mas eu adoro falar com o senhor porque ele conta-me aquelas histórias quando saíam para ir jogar futebol por um carneiro ou por um prémio qualquer, porque na altura ainda não havia campeonatos, estamos a falar em 50, 60, sim, claro, e eram torneios em que faziam, e ele replica aquelas histórias com uma fidelidade que é uma coisa quase que arrepia ouvi-lo falar. E ele ainda hoje, o Gonça joga, ele vai ver os jogos todos e preocupa-se em saber os resultados, em saber, porque aquilo está enraizado mesmo na cultura das pessoas. E o museu será sempre parte dessa história, porque aquilo que nos deixa esse arrepio de quando falamos é um bocadinho chegarmos ao clube, no meu caso, ver familiares que já lá jogaram, que alguns que já partiram, outros que ainda estão entre nós, mas ver que fizeram parte da história do clube, relembrar essas pessoas, relembrar um bocadinho também a história do clube, e o museu é parte fundamental disso. Claro. Helder, estamos mesmo a terminar, mas eu não podia terminar esta conversa sem fazer esta pergunta, porque quando se fala dos clubes de Guimarães e quando se fala do dia dos jogos, porquê o domingo? Tradição. Desde que eu me lembro de como sócio, primeiro como sócio, adepto do AC Gonça, sempre jogámos ao domingo. É uma tradição porque as mulheres gostam de ir ao futebol. E as mulheres ao sábado não têm tempo de ir ao futebol. E em Gonça existe essa tradição que, como já lá estivesse já vistes, a bancada do Gonça é muito composta por muita mulher também. Não, se for ao sábado, vais ter lá 2 ou 3 mulheres e só homens. Se calhar um outro tipo de adeptos, vai estar a bancada cheia na mesma, mas o domingo em Gonça é dedicado ao futebol. Já que o clube é fundado por uma mulher, foi fundado por uma mulher, também temos que dar esse privilégio das mulheres poderem ir ao futebol. E em Gonça gostam de ir ao futebol. Eu diria que se isto fosse dito pelo padre, a missa ao domingo de manhã, futebol ao domingo à tarde em Gonça, e fica toda a gente bem. Bem, quero agradecer aos dois pela presença aqui neste primeiro episódio de Amor ao Clube, aqui nos estúdios da Inquieta. Foi um gosto de ter o Helder, ter bem aqui o Filipe. Há muitas histórias que ficaram por contar, mas fica para uma outra oportunidade para voltarem cá e trazerem as belíssimas camisolas então do AC Gonça. Marcamos então encontro no próximo programa. Deixem-me também agradecer ao nosso parceiro de hoje, a equipa Emanuel Varela, que nos esteve também a acompanhar neste primeiro episódio, e que nos ajuda também aqui na Inquieta. Até lá, um forte abraço a todos.